matemática em toda parte. O transporte é um tema transversal dos mais interessantes para se explorar na temática. E aqui você vai ver que num terminal de passageiros ou num táxi, a gente pode falar muito sobre a matemática no transporte. Hoje o tema da matemática cotidiana é transporte. Afinal de contas, transporte está em toda parte, né? Com certeza. Para isso eu convidei aqui o professor Beto, meu colega. Tudo bem, Beto? Tudo bem, Bigodinho. Nós vamos pesquisar todas as possibilidades de criar situações didáticas interessantes em torno de transporte, extraindo toda a matemática possível dessas situações. Você acha que vai dar? Com certeza, eu acho que a gente vai encontrar muitas situações que a gente vai poder explorar, Bigode. E para todas as séries? Para todas as séries. Transporte é um tema muito rico e nós vamos encontrar boas ideias para a sala de aula. Com certeza, a gente vai conseguir tirar situações, por exemplo, do próprio transporte, do próprio ônibus, do próprio preço. De tudo que a gente puder investigar aqui, será útil para os alunos. Um terminal como esse aqui, um terminal rodoviário, ele é um campo fértil, né? Números, contas, relações, muito interessante para produzir situações didáticas significativas. Eu queria que você pudesse falar aqui para a gente um pouco alguns números desse universo que você vive aqui, de quantidades de pessoas que circulam, de passageiros embarcados, desembarcados, de ônibus. Fala um pouquinho. Bom, aqui nós temos, no terminal rodoviário em si, nós temos a matemática presente em praticamente todos os departamentos administrativos aqui. Por exemplo, para calcular as taxas de embarque, para calcular a quantidade de passageiros embarcados, a proporção onde eu tenho maior fluxo de passageiros, o maior fluxo de embarque para determinados lugares. Então, a matemática está presente em todos os nossos processos administrativos. Nós temos hoje uma média mensal de 30 mil embarques, onde eu tenho aqui hoje um fluxo de embarque diário e um fluxo de pessoas em torno de 3 a 4 mil pessoas. 3 a 4 mil. Como que eu faço? Num dia de semana. Num dia de semana. Só que essa média, ela é menor durante a semana e maior em eventuais feriados, final de ano. Eu estou indo para Americana, gasto aproximadamente 4 horas de viagem. É uns 120 ou 150 quilômetros distante daqui. Eu sou de Foz do Iguaçu. Vim pela primeira vez aí visitar o meu filho aqui em Santo André. É uma viagem um pouco mais de 1.000 quilômetros, né? Dá umas 17, 18 horas de viagem aproximadamente, né? Que tipos de argumentos você acha que são possíveis os alunos levantarem para justificar essa velocidade média maior? Eu acho que um dos argumentos que eles teriam é a qualidade da estrada, né? Que seria um dos fatores que eles levantariam, porque eles falariam assim que nem toda estrada é igual, nem todo caminho é igual. Eu moro em Limeira, são mais ou menos uns 190 a 200 quilômetros. Eu levo daqui lá umas 3 horas e meia, mais ou menos. A atividade matemática, ela está também numa argumentação bem sustentada logicamente. Com certeza. O que nós estamos falando aqui agora é sobre a razoabilidade do argumento lógico que se utiliza para sustentar uma decisão. Eu acho que argumentar junto com a turma a opinião do aluno. Me veio a ideia um problema que vale a pena a gente discutir agora. Qual é o número mínimo de passageiros que faz com que a viagem não tenha prejuízo? Ou seja, deve ter uma cota mínima que paga a viagem. Por exemplo, aquela viagem Santo André-Maringá, 670 quilômetros, né? A capacidade máxima do ônibus era 42 passageiros. O valor da passagem R$ 91,60. Isso dá uma arrecadação, se a viagem for completa, dá R$ 3.800 aproximadamente. Dividindo por 670, isso está me dando cerca de R$ 5,75 de arrecadação por quilômetro. Certo. Fui perguntar para o motorista para saber o consumo. Ele me falou qualquer coisa do tipo 3 km por litro de diesel. E o litro do diesel estava R$ 1,70. Olha quantos números, quantas relações pode fazer. Em outras palavras, está dando de consumo de diesel cerca de 60 a 70 centavos. Então, qual seria a fração, né, dessa lotação completa, tá? Que já paga a viagem? Quanto você imagina que seria ou em porcentagem, ou em fração? Eu acredito que
que cerca de 10 a 12 passageiros pagariam a viagem. 10 a 12 passageiros, que está dando aí uns 25%. Perfeito, perfeito. 25%. Eu acho que é uma coisa razoável. Porque eu acho que as empresas de ônibus também não trabalhariam fora de um determinado padrão, de uma determinada porcentagem, não é isso? Acho que não compensaria para elas também, né? Exatamente. Então, com relação a isso, a gente poderia, se pode verificar, para a gente fazer esse cálculo, quantas variáveis nós trabalhamos, né? Então, para os alunos é muito interessante. Vai trabalhar com várias variáveis para atingir uma única pergunta, na verdade. Exatamente. Como se pode ver, para cobrir o custo do combustível são necessários cerca de R$ 380, ou seja, 10% da arrecadação máxima que se obtém com o ônibus lotado. 10% de 42 passageiros é um pouco maior do que 4. Como não podemos dividir um passageiro em pedaços, por aproximação, podemos definir que 5 passageiros pagam o combustível. Mas a viagem deve pagar ainda pedágios, salários, manutenção do veículo, aluguel da garagem e uma série de outros custos operacionais da empresa de transporte. Portanto, a estimativa do professor Humberto de que 12 passageiros pagam os custos da viagem pode estar correta. Problemas desse tipo, que são problemas, por serem problemas reais, envolvem muitas variáveis, que importância tem isso no aluno aprender a se organizar para resolver problemas? Exato. Isso vai influenciar muito em outras pesquisas dele. Então isso tudo leva ele a organizar, a pensar sobre as variáveis, sobre alguns padrões que ele vai colocar para você. Matemática em toda parte. Matemática em toda parte. A álgebra está presente em situações onde menos esperamos. Nesse táxi, por exemplo. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? O taxímetro é uma espécie de relógio. Ele registra o valor da corrida em função de algumas variáveis. A principal delas é a distância percorrida. Nós podemos dizer que o preço é função da distância, ou seja, varia em função do tamanho do caminho que o táxi percorreu. Mas não é uma variação linear. Normalmente, o preço de uma corrida de 10 km não é o dobro do preço de uma corrida de 5 km. É que existe a bandeirada. Quando o passageiro entra e o motorista liga o taxímetro, a corrida já parte de um preço mínimo. Ele é a bandeirada. Portanto, o preço é igual ao valor da bandeirada, mais o valor do preço por quilômetro rodado, multiplicado pela distância percorrida. O modelo matemático é uma função de primeiro grau com duas constantes: a bandeirada e o preço por quilômetro rodado, e uma variável, a distância percorrida. Imagine uma corrida em que a bandeirada vale R$ 3,50 e o preço por quilômetro rodado é R$ 2,10. Imagine que você vai percorrer um trajeto de 5 km. Você vai pagar R$ 3,50 mais 5 vezes R$ 2,10. O resultado desta conta é R$ 14,00. E se o trajeto for o dobro, ou seja, 10 km, temos que pagar a bandeirada de R$ 3,50 mais 10 vezes R$ 2,10. Neste caso, o valor da corrida é R$ 24,50. Observe que esse valor não é o dobro de R$ 14,00. O que mais compõe o preço de uma corrida? A corrida basicamente é a tarifa mais o quilômetro rodado, que está em 2,10 na cidade de São Paulo, mais a hora parada, que a hora parada é R$ 28,00. Para compensar o congestionamento da cidade? Exatamente. O preço a ser pago será igual à bandeirada, mais o preço por quilômetro, vezes o número de quilômetros rodados, mais o tempo parado, vezes o valor da hora parada. Aqui, nosso modelo algébrico ficou mais complexo e envolve 3 constantes: a bandeirada, o preço por quilômetro rodado e o preço pela hora parada. E 2 variáveis: a distância percorrida e o tempo que o táxi ficou parado no congestionamento. Na cidade de São Paulo, a hora parada vale R$ 28,00. Então, o preço a pagar por uma corrida de táxi de 5 km vai mudar se o carro ficar parado, por exemplo, 15 minutos. Teremos uma bandeirada de R$ 3,50,
mais R$ 2,10 por cada quilômetro rodado, vezes 5 quilômetros. Mas lembre-se que ficamos 15 minutos parados, o que corresponde a um quarto de hora. Um quarto de R$ 28,00, que é o preço da hora parada, é R$ 7,00. 7 mais 14 é igual a 21, o preço final. Muitas cidades foram planejadas antes de serem construídas. Em algumas delas, a malha viária é composta por ruas e avenidas perpendiculares e paralelas entre si, formando uma malha quadriculada. É o caso de Rio Claro, em São Paulo, Belo Horizonte, em Minas, Teresina, no Piauí, em parte da ilha de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, e num dos bairros centrais da cidade de Barcelona, na Espanha. Agora, imagine um passageiro que precisa ir de um ponto A para um ponto B numa cidade assim, em que cada quadra mede 100 metros de lado. Nessa situação, o passageiro tem que ir até um ponto 500 metros à frente do ponto em que está. O táxi cobra R$1 a cada 100 metros rodados. Nosso passageiro pede que o taxista o leve ao ponto indicado, mas ele só tem R$5. Será que vai dar para pagar a corrida? Infelizmente para o nosso amigo aqui, na geometria do táxi, a menor distância entre dois pontos não é uma linha reta. Observe que nessa malha não é possível que o táxi siga em diagonal até o ponto desejado pelo passageiro. Afinal, trata-se de um táxi e não de um helicóptero. O trajeto só pode ser feito pelas ruas da malha quadriculada, ou seja, pelas laterais dos quadrados que formam as quadras. Há muitos caminhos diferentes do ponto de partida ao ponto de chegada, mas todos eles têm 7 quadras de comprimento. Logo, os R$5 do nosso passageiro não são suficientes para pagar o trajeto. Vão faltar R$2. Na geometria euclidiana, que é a mais conhecida, sabemos que uma circunferência é o conjunto de todos os pontos equidistantes de um ponto fixo. Mas na nossa geometria do táxi, as coisas são um pouco diferentes. Veja como fica a definição de uma circunferência aplicada numa malha quadriculada de ruas paralelas e perpendiculares. Tomemos nessa figura um ponto central e vamos marcar 4 pontos exatamente a 3 quadras dele, nas 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Mas há outros pontos da malha que também estão a 3 quadras do centro. Tem mais este ponto, mais este outro, e assim por diante, até o último. Na geometria do táxi, a circunferência, ou seja, o conjunto dos pontos equidistantes 3 quadras de um centro, é essa figura aí, formada por 12 pontos e com cara de quadrado. Matemática.